Imagine só, o Mar Báltico transformado em palco de um thriller de espionagem com direito a helicópteros, caças e um navio fantasma que desafia fronteiras. A Estônia decidiu interceptar um cargueiro suspeito, registrado sob a bandeira do Gabão, mas que, segundo investigações, seria parte da frota russa clandestina criada para driblar sanções internacionais. As autoridades estonianas não mediram esforços, tentaram abordar a embarcação em águas neutras, chegaram a enviar equipes de inspeção por helicóptero, mas a tripulação recusou qualquer ordem. O impasse só terminou quando um caça russo Su-35 surgiu no horizonte, escoltando o navio até águas territoriais russas. Um detalhe, porém, complicou ainda mais a situação. O jato teria invadido o espaço aéreo estoniano por menos de 1 minuto, tempo suficiente para que o governo local reagisse com indignação, convocando o representante russo para entregar uma nota de protesto. Enquanto isso, em terra firme, a tensão não era menor. A Alemanha desmantelou uma rede de sabotagem ligada à Rússia, prendendo 3 ucranianos acusados de planejar atentados com bombas e encomendas postais. Segundo as autoridades, não eram espiões profissionais, mas pessoas comuns, recrutadas por alguns trocados para espalhar medo e caos. A estratégia russa, segundo o ministro do Interior alemão, é barata, suja e eficaz. Usar civis para desestabilizar a Europa, enviando pacotes explosivos que poderiam detonar em aviões ou trens. As investigações apontam que as remessas passavam por centros logísticos na Alemanha, Polônia e Reino Unido, e que os suspeitos já haviam feito testes sem carga explosiva. O objetivo? Provocar pânico em massa e abalar a confiança nas rotas de transporte. Do outro lado do Atlântico, a política internacional segue em ebulição. Os Estados Unidos resistem em convidar o presidente ucraniano para a cúpula da OTAN em Washington, marcada para o final de junho. Até agora, apenas parceiros asiáticos como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia receberam convites oficiais. Fontes diplomáticas revelam que a maioria dos aliados europeus ficou surpresa com a decisão, mas a situação ainda pode mudar. Uma alternativa em discussão é realizar um Conselho OTAN-Ucrânia em nível ministerial, já que os chefes de defesa e relações exteriores ucranianos estarão presentes no evento. Enquanto isso, líderes como Emmanuel Macron deixam claro: a Ucrânia não será aceita na aliança militar. Em vez disso, a França propõe o envio de tropas de paz para reforçar a segurança na linha de frente, uma ideia que divide opiniões. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz reforçou o compromisso do país com a Ucrânia, mas deixou claro que Berlim não entrará em guerra. Não somos neutros, estamos ao lado da democracia, do Estado de Direito e da liberdade, afirmou em seu primeiro discurso no Bundestag. Scholz também anunciou planos ambiciosos para transformar as forças armadas alemãs na mais poderosa da Europa, prometendo investimentos maciços para modernizar o exército. Queremos estar preparados para nos defender, para não precisarmos fazê-lo, declarou, ecoando a expectativa dos aliados europeus, que esperam que a maior economia do continente assuma um papel de liderança na segurança regional. E o que você acha de toda essa movimentação? Os vídeos do incidente no Báltico viralizaram nas redes, mostrando a tensão em tempo real. Será que estamos à beira de uma escalada ainda maior? Compartilhe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum detalhe desses acontecimentos que moldam o mundo. O jogo geopolítico está em andamento e cada peça movimentada pode mudar o rumo da história. Fique atento! A guerra já se arrasta por mais de 2 anos, e a pergunta que não quer calar é: até quando a Ucrânia resistirá? Zelensky não esconde a realidade, um conflito prolongado por uma década seria devastador para todos os lados. Não há vencedores em uma guerra de desgaste, apenas sobreviventes exaustos. E é justamente essa urgência que coloca a mesa de negociações em Istambul como a última chance de evitar um colapso irreversível. O tabuleiro está montado. Representantes de Kiev e Moscou desembarcam na Turquia com uma missão clara: encontrar um formato para o cessar-fogo. Zelensky, em tom direto, admite que as visões de mundo são irreconciliáveis, mas insiste que qualquer encontro deve resultar em uma vitória política. Seja pelo fim imediato das hostilidades ou pela troca de prisioneiros na fórmula todos por todos, o presidente ucraniano deixa claro: não há espaço para meia medida. A Ucrânia está pronta para qualquer formato de diálogo, mas não aceitará menos do que o mínimo necessário para interromper o derramamento de sangue. Enquanto isso, os sinais de Moscou permanecem ambíguos. A delegação russa, liderada pelo assessor presidencial Medinsky e composta por altos oficiais do Ministério da Defesa e do Estado-Maior, sugere disposição para negociar. Mas será suficiente?
A ausência de Putin na mesa levanta dúvidas. Afinal, quem realmente decide em Moscou? E até que ponto a pressão internacional pode forçar uma mudança de postura? Aqui, o papel dos Estados Unidos se torna decisivo. Donald Trump, que já sinalizou o interesse em mediar o encontro, poderia ser o fator surpresa. Sua presença em Istambul não só daria peso geopolítico às negociações, mas também enviaria um recado claro a Putin. O mundo não tolerará mais adiamentos. Trump, conhecido por sua abordagem de paz através da força, tem demonstrado impaciência com a intransigência russa. Resta saber se essa retórica se traduzirá em ações concretas, ou se ficará apenas no discurso. Enquanto as potências se movimentam, outros atores tentam influenciar o jogo. O presidente brasileiro Lula da Silva, em uma escala técnica em Moscou, aproveitou para pressionar Putin por uma participação nas negociações. É simples, teria dito o brasileiro, basta ir à Turquia. A Ucrânia já havia solicitado essa intervenção, e agora, horas após o telefonema entre Lula e Putin, o Kremlin anunciou a composição de sua delegação. Coincidência? Ou um sinal de que a pressão está surtindo efeito? Mas não se engane, as apostas são altas e os riscos ainda maiores. A Lituânia, por exemplo, já prepara um plano B caso a União Europeia hesite em renovar as sanções contra a Rússia. O projeto de lei lituano prevê medidas unilaterais, incluindo o congelamento de ativos de indivíduos e empresas que apoiem a guerra, financiem a repressão interna ou ameacem a estabilidade regional. Setores como energia, defesa e finanças seriam alvos prioritários, e as restrições entrariam em vigor imediatamente, independentemente da posição de Bruxelas. Se a UE vacilar, a Lituânia não esperará, alertou o presidente do país. Estamos prontos para agir primeiro. O que tudo isso significa? Que o mundo está à beira de um ponto de inflexão. Cada gesto, cada palavra, cada movimento diplomático pode definir se caminhamos para a paz ou para um conflito ainda mais profundo. A Turquia, neste momento, é o epicentro dessa batalha silenciosa, onde as cartas serão reveladas e os destinos selados. E você, o que espera desses encontros? Um avanço real rumo à paz, uma estratégia de adiamento ou apenas mais um capítulo de uma guerra sem fim? Compartilhe sua análise nos comentários e não perca nenhum detalhe dessa trama que pode redefinir o futuro da Europa e do mundo. O relógio está correndo e a história não perdoa hesitações. Fique ligado! Mas não se engane, por trás desses créditos e agradecimentos há uma verdade incontornável. Cada palavra que você leu, cada análise que absorveu, foi meticulosamente construída para revelar o que muitos preferem ignorar, a realidade nua e crua de um jogo geopolítico onde as peças se movem sem aviso e os erros custam caro. A semana que passou não foi apenas mais um ciclo de notícias. Foi um espelho dos tempos que vivemos, imprevisíveis, voláteis, onde cada decisão pode ser o estupim de uma nova crise ou a fagulha de uma solução há muito adiada. E se você acha que já viu tudo, prepare-se. Porque o que vem por aí promete ser ainda mais decisivo. Os bastidores já estão em movimento. Líderes trocam mensagens cifradas, diplomatas ensaiam discursos de última hora, e as redes sociais, esse campo de batalha moderno, fervilham com teorias, desinformação e, sim, pistas do que realmente está por vir. Você está pronto para separar o sinal do ruído? Para enxergar além do óbvio e antecipar os próximos passos? Não deixe que a história seja escrita sem você. Acompanhe, questione, debata. Porque no fim das contas, são as vozes informadas e críticas que moldam o futuro, não as que se contentam em assistir de longe. O próximo capítulo começa agora. E ele será escrito com ou sem você. A escolha é sua.